Descubra a segunda carta de João, uma mensagem emocionante que transforma 2000 anos de sabedoria. João, um jovem de 25 anos, se vê em um labirinto emocional enquanto observa sua mãe, com as mãos cansadas e o olhar preocupado, lutando para colocar comida na mesa. Ele se lembra do avô, um ex-pedreiro respeitado na comunidade de São Marcos, que sempre lhe falou sobre a importância da honestidade e do amor à família. O peito aperta ao perceber que, apesar de seus sonhos de se tornar um advogado reconhecido, a realidade é bem diferente. Entre o trabalho no escritório de advocacia e as cobranças da vida, ele se sente preso entre suas ambições e a necessidade urgente de ajudar sua mãe que, sem nunca reclamar, carrega o peso da casa nas costas. Em meio a isso, um dia, ao arrumar algumas coisas velhas do avô, João encontra uma carta antiga, a segunda carta de João. Ao lê-la, as palavras o envolvem como um abraço caloroso, falam sobre o amor verdadeiro, a importância dos vínculos familiares e o valor de se manter firme, mesmo nas tempestades. Uma energia renovada flui pelas veias de João. Ele se pergunta, será que o sucesso é somente aquilo que o mundo espera? A noite cai, enquanto ajuda a mãe a organizar as contas, a porta se abre com um rangido inquietante. Ele reconhece imediatamente o homem que estava ausente até então, seu pai. A aparição traz à tona uma tempestade de emoções: raiva, tristeza, dúvida. Os olhos de João se cruzam com os do pai. Por um momento, o silêncio grita mais alto que qualquer palavra. O pai tenta se redimir, mas as memórias dolorosas da infância o inundam. Os murmúrios da vizinhança ecoam em sua mente, o peso da expectativa social se intensifica. Você deve se sair bem, garoto. A pressão é quase insuportável. Enquanto isso, no trabalho, um evento de networking se transforma em uma armadilha. João, acusação após acusação, se vê diante de um desafio inesperado, a perda de um documento crucial. Sua dignidade está em jogo e ele sente a pressão aumentando. Mas, ao invés de se afundar na desesperança, lembra da segunda carta. Determinado, ele decide que não permitirá que essa injustiça defina quem ele é. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Reunindo coragem, João busca apoio na comunidade. Ao conversar com os vizinhos, percebe que muitos enfrentam suas próprias batalhas. Juntos, formam uma rede de solidariedade, reforçando que não estão sozinhos. Ao se unirem, a luta se torna mais leve, o que antes parecia um peso insuportável agora é compartilhado. Então, surge a oportunidade de organizar um evento comunitário para arrecadar fundos para os que perderam empregos durante a pandemia. João, em um momento de clareza, propõe uma ação solidária, lugar onde todos se ajudam. A energia do povo de São Marcos é contagiante, e, ao ver todos juntos, uma nova perspectiva se ilumina em sua vida. Mas ele não sabe que uma última reviravolta está a caminho, uma escolha difícil sobre seu pai que pode transformar tudo de novo. Como ele lidará com essa nova fase, onde amor e união se misturam em meio ao caos? João estava decidido. A ideia de unir a comunidade em torno do evento solidário acendeu uma chama de esperança dentro dele. No entanto, enquanto os preparativos avançavam, seu pai aparecia em sua mente como uma sombra. A chance de um recomeço com ele o aterrorizava, mas ao mesmo tempo, o atraía, como um imã incontrolável. Será que ele deveria dar uma nova oportunidade para alguém que já tinha desapontado tanto? No dia seguinte, durante uma conversa com a mãe, suas palavras saíram quase que involuntariamente. Mãe, e se o papai quisesse ajudar no evento? Ele precisa de uma chance. O olhar dela, antes carregado de desconfiança, parecia buscar respostas. Ela sempre carregou um peso imenso ao lidar com a relação complicada que tinham. João, você realmente acha que isso vai mudar alguma coisa? Hipoteticamente, ele balançou a cabeça,
mas por dentro, uma guerra de sentimentos se desenrolava. Os dias passaram e a organização do evento tomou conta de São Marcos. As pessoas começaram a se envolver, crianças fazendo cartazes, adultos planejando comidas típicas, e a energia vibrante da solidariedade enchia as ruas. João sentia a conexão entre todos e aquela mágica o aquecia. Mas sua mente ainda vagava para o pai. Sem saber como lidar com essa situação, decidiu que, se quisesse realmente dar uma segunda chance, precisava de coragem. No dia do evento, a praça estava lotada. O cheiro de comida caseira preenchia o ar, e risos se misturavam com as músicas tocadas por artistas locais. João se desdobrava em meio à multidão, ajudando onde podia, mas seu coração ainda pulsava nervoso pela presença do pai. Ele sabia que, em algum momento, teria que enfrentar aquela conversa. O que não sabia era que o pai estava lá, de longe, observando. Ao notar o olhar furtivo, uma sensação estranha tomou conta dele. Em um momento de distração, João se afastou do evento e sentou-se num banco velho, em busca de um pouco de ar fresco. Suas mãos tremiam, enquanto ele buscava clareza. A carta do avô ecoava em sua mente: ame, mesmo quando amar dói. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando se concentrar na mensagem que transformou sua perspectiva. Enquanto isso, seu pai finalmente se aproximou. João! Sua voz tremia, igual a porta que rangia ao abrir. Um nó se formou na garganta do jovem. Ele queria ouvir, mas estava tão cansado de promessas vazias. O pai continuou: eu sei que não estive presente, mas eu quero ajudar. Talvez seja a nossa chance de consertar as coisas. Nesse momento, um grupo de crianças passou correndo, rindo e soltando balões, cortando o clima tenso. João olhou para a alegria deles, e por um instante, tudo parecia possível. Ele se lembrou de como aquela comunidade, unida, tinha acolhido e apoiado uns aos outros durante os tempos difíceis. E quem sabe, talvez seu pai pudesse ser parte disso. Gritando por dentro, ele ponderou: posso acreditar nele de novo? O que aconteceria se ele decidisse se abrir para a possibilidade de um perdão genuíno? A pergunta pairou no ar como um eco, enquanto o coração de João pulsava acelerado. Afinal, a vida é feita de recomeços. Determinado a dar um passo adiante, ele olhou nos olhos do pai, em um ato de coragem, formulou as palavras que poderiam mudar o destino de ambos. Mas antes que pudesse pronunciar, gritos de alegria interromperam o silêncio do momento. Olhando na direção do evento, viu a multidão vibrando. Era mais que um dia de arrecadação, era um renascimento. O que aconteceria agora? O passado poderia ser esquecido em meio à euforia do presente? João sabia que a resposta não estaria apenas em palavras, mas nas ações que viriam a seguir. O coração de João pulsava forte, quase se sincronizando com o ritmo animado da música ao fundo. Ele estava em um dilema com seu pai a poucos passos de distância, e enquanto as vozes da comunidade vibravam ao redor, uma tempestade de sentimentos se formava dentro dele. A multidão parecia estar vivendo um momento mágico, mas ele estava preso em suas próprias incertezas. João! O pai o chamou novamente, e dessa vez a voz soou um pouco mais firme. Vamos trabalhar juntos no evento. Quero fazer a diferença, quero ser parte da sua vida de novo. Aquelas palavras, simples mas recheadas de esperança, abriram uma janela dentro do peito de João. Ele se lembrou do tempo que passaram juntos nos velhos tempos, dos risos durante as tardes de domingo, das brincadeiras no quintal. Mas a memória dos momentos difíceis lhe fazia hesitar. O que aconteceria se ele abrisse a porta novamente? Para cada lembrança boa, havia perdedor. A dúvida era um mar agitado em que se sentia afundar. E se você me decepcionar outra vez? A pergunta escapuliu de seus lábios, mais um desabafo do que uma acusação. O pai deu um passo à frente, com uma expressão de dor em seu rosto. Eu não tenho como garantir que não vou errar, mas posso prometer que vou tentar. E dessa vez, eu não vou deixar você sozinho. João sentiu um frio na barriga ao escutar aquelas palavras. Seria possível confiar novamente? Ele olhou para a multidão, tão envolvida, tão vibrante. Aquela comunidade, tão acolhedora,
poderia ser o ponto de apoio que ele precisava para decidir. Enquanto as crianças dançavam e as famílias sorriam, ele percebeu que, assim como no evento, havia uma energia contagiante ao seu redor. E talvez, apenas talvez, houvesse espaço para um novo começo. Então, depois de um longo silêncio, decidiu que não queria viver eternamente com o Issy. Certo. Vamos trabalhar juntos. Mas eu preciso ver esforço de verdade, papai. Sem promessas vazias. Os olhos do pai brilharam, como se uma luz tivesse sido reacendida em seu interior. Eu prometo que não vou desapontá-lo, filho. A emoção na voz dele era palpável, cheia de uma sinceridade que fez as paredes do coração de João parecerem se afrouxar um pouco. À medida que se levantaram e se aproximaram da multidão, uma nova energia preenchia o ar. João sentiu a mão do pai em seu ombro, e ao invés de rechaçar, ele permitiu aquele gesto de carinho e apoio. Não era apenas sobre um dia de arrecadação, era sobre reconstruir. Conforme caminhavam, avistaram Maria, a vizinha do lado, que, emocionada, exibiu um grande cartaz que diz: "Juntos somos mais fortes." João sorriu ao ver o entusiasmo dela. O evento estava sendo um sucesso, e ele podia sentir a onda de solidariedade fluindo ao redor. Era contagiante. Mas, ao fundo, algo chamou sua atenção. Um homem apareceu, com um olhar penetrante e expressão serena. Era alguém que Carlos, o pai de João, não esperava ver. Ele se lembrou de como aquele homem sempre esteve na vida de sua família, ainda que em silêncio. A fúria e as lembranças de um dia que mudou tudo vieram à tona. "João, precisamos conversar." A voz do homem reverberou na multidão animada, trazendo de volta ecos de um passado que ele preferia esquecer. João se virou para o pai, que também olhava para o homem, pálido. A atmosfera à sua volta mudou. O que aconteceria agora? A possibilidade de um novo capítulo estava à sua frente, mas e as sombras do passado? João se perguntou se aquela seria a chance de resolver de vez as pendências da sua vida. O que seu pai faria? E qual papel aquele homem desempenharia em tudo isso? A resposta estava prestes a ser desvendada, e o coração de João estava mais acelerado do que nunca. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O olhar do homem que se aproximava despertava uma sensação estranha, como se um eco do passado ressoasse dentro dele. Era como se o tempo tivesse se congelado, e a música ao fundo agora parecia um pouco mais distante. O evento vibrante ao redor desvanecia, dando lugar àquela figura que trazia tantas lembranças. "Quem é ele, pai?" A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro. Seu coração batia na boca. Carlos hesitou, como se as palavras ficassem presas na garganta. O homem avançou, cada passo parecia pesar toneladas. João notou seu pai morder os lábios, uma expressão de dor se instalando em seu rosto. "É Diego", Carlos finalmente disse, o tom de sua voz carregando um peso que João não conseguia entender. "Um amigo do passado. Um amigo bem complicado." "Complicado? Que tipo de complicação?" João estava começando a sentir uma mistura de raiva e curiosidade. Ele queria saber, mas ao mesmo tempo, um instinto de autoproteção o impedia de se deixar levar. Diego parou diante deles, sua presença inspirava um misto de respeito e temor. "João, eu preciso explicar", ele disse, sua voz firme, mas transmitindo uma vulnerabilidade que pegou João de surpresa. "Eu errei no passado, e parte do que aconteceu com sua família foi culpa minha." Aquelas palavras caíram como uma bomba. João olhou para seu pai, que havia perdido a cor do rosto. "O que você quer dizer com isso?" Diego respirou fundo, como se o peso de uma montanha estivesse sobre seus ombros. "Se eu tivesse sido mais corajoso, algumas coisas poderiam ter sido diferentes. A vida de vocês poderia ter seguido por outro caminho." Carlos, finalmente recuperando a voz, questionou com intensidade: "Por que você veio agora? Depois de tanto tempo, por quê?" A ira em seu tom era inegável, mas também havia um espaço para dúvida. "Porque eu percebi que suas vidas ainda estão sendo afetadas. De um jeito que eu não consigo suportar mais. Eu quero tentar consertar as coisas,
se vocês me deixarem. João batia a palma contra a perna, uma mistura de frustração e desespero tomando conta dele. Consertar? Como você pode consertar algo que você quebrou? Você não tem ideia do que nossa família passou. A multidão ao redor continuava a dançar, mas a conexão que João sentia com aqueles rostos familiares começou a se desfazer, como a fumaça que se dissipa com o vento. Ele se sentiu em um palco, exposto, com o olhar de todos fixos nele. Escute, João, Diego disse, um fervor na sua voz. Se você me der uma chance, posso explicar tudo. Não quero que você carregue esse fardo sozinho. É hora de transformar essa dor em força. Em meio ao turbilhão de sentimentos, João se deu conta de que estava em um ponto crucial. As palavras de Diego ecoavam no seu interior, mas o que ele realmente queria? Ele queria a verdade, mas a verdade também trazia a promessa de mais dor. Ele olhou para seu pai, buscando um sinal. Carlos tinha os olhos fechados, como se estivesse medindo o impacto daquela conversa. A expectativa pairava entre eles. A multidão ainda festejava, mas a música agora soava como um eco distante da escolha que João precisava fazer. Ele estava ali, frente a frente com seu passado. Certo, eu irei ouvir você. Mas só se você prometer ser honesto e vulnerável, assim como eu vou ser. Diego assentiu, a expressão dele revelando um misto de alívio e temor. Enquanto eles se afastavam um pouco da festa, em busca de um lugar mais calmo para conversar, João percebeu que estava prestes a entrar em um mar desconhecido, repleto de verdades não ditas e sentimentos intensos. Ele ainda carregava dúvidas, mas havia uma pequena chama de esperança, como um farol em meio à tempestade. O que será que ele vai revelar? O pensamento pairou na mente de João, um mistério que o aguardava à sua frente, pronto para ser desvendado. A brisa morna da noite parecia se intensificar, trazendo consigo o cheiro de comida e risadas distantes, mas para João, tudo isso se tornava um pano de fundo distante. Ele e seu pai seguiam em direção a um pequeno jardim ao lado do salão, buscando um pouco de privacidade. A iluminação suave ressaltava as cores vibrantes das flores, mas nada ali parecia captar a atenção de João. Seu foco estava em Diego, que se movimentava cautelosamente, como se estivesse prestes a se desabafar ou, talvez, se despedaçar. Eu não sei por onde começar, Diego começou, sua voz trêmula, quase como um murmurinho perdido na brisa. Talvez pelo que aconteceu, João interrompeu, a firmeza em seu tom desafiando a fragilidade do momento. O que você fez que nos afetou tanto? Por que você não nos ajudou quando precisávamos? Carlos olhava para Diego com uma expectativa misturada à desconfiança. Ele também precisava de respostas. Aquele homem tinha surgido de um passado estampado por feridas e segredos. O que mais escondia? Eu estava com medo, Diego confessou, os olhos cheios de emoção. Eu vi seu pai passar por momentos difíceis e por conta da nossa amizade, não me senti digno de me envolver. Na verdade, eu me afastei justamente quando sua família mais precisava de mim. Esse medo custou muito, Carlos disse, a voz rouca. O que você fez teve consequências que ainda estamos enfrentando. Você acha que isso pode ser consertado com palavras? Não, eu sei que não basta, Diego respondeu, o olhar fixo em João. Mas eu gostaria de tentar. Existe algo em relação à sua mãe que você não sabe. Algo que eu tenho que compartilhar com vocês. O corpo de João ficou tenso. Sua mãe sempre foi uma presença forte, mas também envolta em mistério. O que você quer dizer? O que você tem a ver com ela? Ela estava envolvida em algo muito maior do que você pode imaginar. E eu fiz uma escolha que não só a afetou, mas que impactou toda a sua família. O que você vai ouvir, não vai ser fácil, mas é a verdade, Diego disse, uma lágrima escapando de seu olho. Carlos respirou fundo, olhando para João, como se quisesse protegê-lo daquela revelação. Mas era tarde demais para voltar. João se sentia como um barco à deriva, buscando um porto que talvez não existisse. Por favor, Diego, João pediu, sua voz quebrada. Só me diga. O que aconteceu? Diego hesitou por um instante.
Seu pai e eu éramos próximos, muito próximos. Mas havia algo que ele não sabia. Sua mãe estava prestes a descobrir um segredo que poderia mudar tudo. E eu não fiz nada para detê-la. As palavras de Diego formaram um feixe de luz na escuridão, revelando um labirinto de mentiras e relações conturbadas. João sentiu seu coração disparar. O que você está dizendo? Que se você tivesse agido, tudo seria diferente. Que a culpa é sua. Sim. Diego exclamou, como se a confissão fosse uma libertação. Eu não sou a única parte dessa história. O que você precisa entender é que sua mãe não era apenas uma vítima. Ela tinha um papel ativo nisso. E eu simplesmente não tive coragem para enfrentá-la e o que estava em jogo. João se afastou um passo, como se um muro invisível se erguesse entre ele e Diego. A minha mãe? O que mais está por trás disso? As palavras ecoaram. Naquela noite de festa, onde tudo deveria ser alegria, um fardo imenso se acumulava sobre seus ombros. A tensão se intensificava, como se cada segundo fosse crucial, carregado de consequência. João, você precisa ouvir toda a história. Somente assim poderá entender. Mas eu preciso da sua fé. Sem ela, não conseguirei contar tudo que pode até mudar a forma como você vê sua família. Com a respiração entrecortada, João se perguntou até onde estava disposto a ir por aquelas verdades. Ele sentia a urgência pulsando dentro dele, como se um novo caminho estivesse prestes a se abrir. E, naquele momento, ele percebeu que havia muito mais em jogo do que apenas o passado. A verdade não era apenas uma revelação, mas uma ponte que decidiria o futuro da sua família. Então, vamos descobrir, Diego. Mas se você falhar, não vou te perdoar. A determinação em sua voz ecoou como um sino, marcando o início de um novo capítulo. E assim, o que poderia ser um simples encontro em uma festa tornava-se uma jornada de autoconhecimento, em busca da verdade que poderia libertar ou, talvez, apenas aprofundar as feridas. O que mais estaria à espera deles? A lua iluminava o pequeno jardim, criando um efeito quase mágico nas flores, mas a beleza ao redor parecia diminuir diante da gravidade da conversa. João, agora com a respiração pesada e o coração acelerado, sentia que um passo em falso poderia despedaçar tudo o que acreditava. Ele olhava para Diego, e viu não apenas um amigo, mas um homem cheio de arrependimentos e pensamentos turbulentos. Por que sua mãe estava prestes a descobrir algo? O que era tão importante que você não conseguiu agir? João insistiu, a inquietação tomando conta dele. Diego respirou fundo, o olhar distante, como se buscasse as palavras nas estrelas. Ela estava envolvida com pessoas que o seu pai nunca quis que você soubesse. Era uma rede perigosa, muito mais do que ela poderia imaginar. Quando ela começou a investigar, percebi que a situação estava prestes a explodir. Carlos mexeu as mãos nervosamente, tentando digerir cada palavra. Se você sabia disso, se antecipava o que estava por vir, por que não fez nada? A pergunta pairou na noite, um silêncio constrangedor se formou. Diego hesitou mais uma vez, como se cada fração de segundo estivesse repleta de uma dor que não conseguia suportar. Eu não queria perder a amizade do seu pai. Meus laços com ele eram profundos e a ideia de ver sua mãe no meio de tudo isso me aterrorizava. Tentei ignorar, na esperança de que nada aconteceria e a ignorância custou a vida dela. A raiva explodiu nas palavras de João, cada sílaba recheada de dor. Se você tivesse feito algo, talvez ela ainda estivesse aqui. Você não pode simplesmente se isentar da culpa. As palavras ecoaram no ar, e a raiva transformou-se em um misto de tristeza e desolação. Lembranças da mãe de João, sua risada calorosa e os abraços que o seguravam nas tempestades da vida, feriam profundamente. Ele sentia como se estivesse diante de uma janela escura no passado, onde sombras dançavam, ocultando verdades que talvez ele nunca quisesse saber. Eu não posso mudar o passado, João, Diego disse, a voz embargada. Mas quero que você saiba a verdade. Não só pelo que aconteceu, mas para que você não siga por um caminho de ilusões. Sua mãe não era ingênua, ela sabia, talvez não totalmente, mas sentia algo. E eu me deixei vencer pelo medo.
Diego pareceu pequeno diante do peso que carregava, e João, um turbilhão de emoções, também se viu perdido numa tempestade de pensamentos. A revelação era como uma correnteza forte, arrastando-os para um oceano de segredos obscuros. Ele lutava com a ideia de que sua mãe havia detido conhecimentos que poderiam tê-lo salvado. "E o que mais você não me contou?" João indagou, sua voz tremendo entre expectativa e receio. "Existem pessoas que estavam atrás dela. Não sei a extensão deles. O que eu posso garantir é que, se você continuar a busca, terá que ter cuidado. A verdade pode ser mais perigosa do que imagina." O aviso pairou como um trovão no céu noturno. A lembrança de momentos em família, de abraços reconfortantes e dos risos que uma vez foram tão abundantes, pareciam agora ecos de um tempo distante e perdido. João sentiu um nó se formar em sua garganta. Carlos, percebendo o estado do filho, apoiou a mão em seu ombro, buscando transmitir força e entendimento. "Então, precisamos descobrir tudo isso, mas com cautela. João, se você quiser isso, faremos juntos, como família." João acenou lentamente, um impulso de determinação começando a tomar conta dele. A verdade poderia ser um fardo pesado, mas também era a única forma de libertação. Ao encarar Diego, ele viu um caminho entre as incertezas. "Certo, vamos descobrir a verdade. Mas saiba, Diego, o que está à frente pode ser muito mais complicado do que você imagina. E eu não serei gentil se você não for sincero." Enquanto as palavras penetravam a noite, uma sensação de expectativa e medo se entrelaçava, como se estivessem na beira de um precipício, prontos para saltar. "Você está preparado para encarar o que vem a seguir? A verdade pode doer, mas pode também trazer liberdade." Diego olhou nos olhos de João, e entre eles, um pacto silencioso foi feito. No fundo, sabiam que a jornada estava apenas começando e que, a cada passo, o mistério em torno daquela história os levaria a um lugar que nenhum deles poderia prever. Mas, afinal, que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? João sentia a adrenalina pulsar em suas veias. A voz de Diego ecoava em sua mente, misturada ao reflexo de memórias de sua mãe. Como poderiam ter ignorado tais perigos? Ele respirou fundo, tentando acalmar o turbilhão interno antes de falar. "Vamos até a casa dela. Pode haver alguma pista, algo que ela tenha deixado para trás", sugeriu Carlos, olhando para o filho com determinação. "Sim, faz sentido." A resposta automática de João parecia distante, quase vaga. Mas ao mesmo tempo, uma chama de esperança começou a brilhar. Ele queria saber, precisava entender. Diego, que ainda balançava entre o arrependimento e a culpa, concordou. "Então, vamos. E também, precisamos ser discretos. Se houver pessoas perigosas à espreita, não podemos nos arriscar." O trio se dirigiu à casa de João, um lugar que já havia sido repleto de risos e amor. Agora, parecia apenas um eco do que tinha sido. O portão rangeu em protesto quando o abriram, e uma sensação de nostalgia misturada com medo tomou conta deles. As luzes estavam apagadas, e um silêncio inquietante envolveu o ambiente. João lembrou-se da última vez que estivera ali, um jantar em família. O cheiro de comida caseira, as histórias contadas à mesa. Agora, tudo aquilo parecia distante, uma pintura desbotada. Com um aceno de mão de Carlos, eles avançaram pelo corredor, o chão de madeira rangendo sob seus pés. O coração de João batia descompassado, cada som amplificado pela tensão no ar. As paredes o tingidas de lembranças, e ele se sentiu vulnerável, exposto às novas verdades que poderiam surgir. "Vamos começar pelo escritório dela", sugeriu João com firmeza. A mãe sempre passava horas lá, rodeada por livros e documentos que o fascinaram na infância. Ele se lembrou de como ela se aprofundava em pesquisas, suas canetas espalhadas como se tivessem vida própria. Ao abrir a porta, o cheiro de papel velho o atingiu como um abraço inesperado. As prateleiras estavam cheias de livros, mas algo estava fora do lugar. O coração de João disparou ao perceber que sua mãe costumava anotar ideias e pensamentos em um caderno que agora não estava à vista. "Ela deve ter deixado alguma mensagem, alguma pista", murmurou ele,
já se movendo para a mesa. A luz da lua filtrava-se através da janela, iluminando as folhas de papel espalhadas. Ele começou a vasculhar, os dedos tremendo de ansiedade. Diego, em silêncio, observava a cena, seu próprio peso de culpa renascentes. Carlos ficou mais próximo de João, ajudando a revirar os papéis. De repente, João parou. Entre as folhas amareladas, havia algo que chamou sua atenção. Era uma carta, meio amassada, com seu nome escrito à mão. João, olha isso! Sua voz vacilou ao chamar a atenção do pai Diego. Ele segurou o papel com cuidado, como se segurasse um pedaço do passado. Seus olhos percorreram as palavras. Uma mensagem carregada de amor, mas também de alertas. A cada frase, João sentia seu estômago apertar. Ela falava sobre segredos, sobre pessoas que não deviam ser confiadas e como havia algo que poderia completar a história, algo que ele deveria entender. Ela sabia de tudo, disse ele, mal conseguindo acreditar no que lia. Seus dedos trêmulos tocaram a caneta que sua mãe costumava usar. A luz da lua dançava sobre a carta, revelando detalhes que antes pareciam irrelevantes. Mas agora era como se cada palavra se tornasse um mapa em busca de verdades. O passado, presente e futuro pareciam se entrelaçar naquele momento. Esse pode ser o começo de algo grande, algo que pode mudar tudo, Carlos disse com uma voz grave. Mas se houver pessoas atrás dela, se a situação for tão grave como você disse, Diego interrompeu, a preocupação evidente em seu olhar. Precisamos continuar. Não podemos parar agora. Se minha mãe sabia, eu preciso saber o que ela queria me contar. Quero entender a verdade, mesmo que doa, João respondeu, com firmeza na voz. Ele guardou a carta no bolso e a esperança começou a tomar forma novamente. Mas o peso da responsabilidade ainda não o havia abandonado. Olhando nos olhos dos amigos, João percebeu que a jornada ia muito além das revelações. Era sobre enfrentamento, coragem e luta pela verdade. E assim, com o coração acelerado e a adrenalina fervendo, eles deixaram a casa. O caminho à frente era incerto, mas a determinação e a amizade que os unia era mais forte. O que mais descobririam sobre a história que os envolvia? Prepare-se, porque a próxima etapa pode ser muito mais perigosa do que imaginamos, advertiu Diego enquanto caminhavam sob as estrelas. A sombra do passado ainda os seguia, mas a determinação de João acendeu uma faísca. O que mais estava escondido nas cartas de sua mãe? E como isso moldaria seu destino? Cada resposta poderia mudar tudo. A brisa da noite sussurrava segredos enquanto João e seus amigos caminhavam em direção ao destino que ainda não sabiam qual seria. A cada passo, o peso da carta no bolso parecia se intensificar, como se estivesse carregando o legado de sua mãe junto com ele. O caminho era uma trilha desconhecida, as sombras das árvores torcendo-se em formas estranhas, criando um cenário de mistério. Para onde exatamente estamos indo? Perguntou Carlos, quebrando o silêncio tenso que os rodeava. Ela mencionou um lugar, um ponto de encontro, explicou João, tentando lembrar das palavras da mãe. Era uma biblioteca antiga, não muito longe daqui. Uma dessas que poucos conhecem. Uma biblioteca? Diego franziu a testa, a apreensão evidente em seu olhar. Como isso pode nos ajudar? Tinha que ser importante. Ela disse que descanso não é opção até que eu entenda a verdade, João respondeu, sua voz cheia de determinação. A distância até o local parecia eterna, cada passo enfiando mais os meninos na ansiedade e no medo. A cidade era familiar, mas agora cada esquina parecia esconder mistérios. Finalmente, chegaram à biblioteca. As janelas embaçadas de história pareciam ignorá-los, como se guardassem segredos que só os mais ousados tinham coragem de descobrir. O enorme portão de madeira estava entreaberto, convidando-os a entrar, mas ao mesmo tempo, a sensação de estar invadindo um santuário era palpável. Se as pessoas que sua mãe mencionava estão atrás de nós, este lugar pode ser perigoso, advertiu Carlos, hesitando. É aqui que encontramos as respostas. Precisamos arriscar, João insistiu, sua voz firme. Ele empurrou a porta, e um rangido ecoou no ar pesado.
A entrada os recebeu com o cheiro doce e mofo dos velhos livros. Uma luz fraca iluminava as estantes empoeiradas, criando um cenário quase onírico. Com o coração acelerado, foram se espalhando pela sala, cada um buscando pistas. A biblioteca tinha um ar de abandono, mas a magia do seu conhecimento ainda vibrava no ar. João se direcionou para uma prateleira de livros que sempre considerou um refúgio na infância. A madeira estava fria sob seus dedos enquanto ele examinava títulos empoeirados. De repente, algo chamou sua atenção, um livro desaparecido, ocupando o lugar no qual estava. O que poderia estar escondido atrás dele? Diego! Chamou ele. Venha aqui! Diego se aproximou, olhos arregalados, e juntos conseguiram deslizar o livro para o lado, revelando um pequeno espaço. Ali, havia um envelope, idêntico ao que João encontrara em casa, mas com um novo nome registrado, para meu querido filho. Ela deixou outra carta? A incredulidade era evidente na voz de Carlos. Parece que sim, João disse, sua mão tremendo ao pegar o envelope. Com o coração pulsando, ele respirou fundo e abriu. As palavras dançaram diante de seus olhos, as emoções saltando pela página. João, se você está lendo isso, minha ausência é um peso contínuo, mas uma força que nos une. O que você procura está mais perto do que imagina. Vocês têm que entender que nem tudo é o que parece e que a verdade muitas vezes se esconde nas entrelinhas. Conforme ele lia, João sentiu lágrimas brotando. Era como se sua mãe estivesse ali, olhando em seus olhos e dizendo que estava orgulhosa dele, mas que o caminho não seria fácil. Há um segredo sobre nossa família que você precisa desvendar. Procure pelo diário que escondi em nosso último lar, ele guardará o que você precisa saber. Mas cuidado, não confie em qualquer um, pois há olhos observando. A intensidade da mensagem fechou a garganta de João. O que essa nova descoberta significava? E quem eram esses que observavam? A surpresa virou medo em um instante, e a amizade entre os três se fortaleceu. Precisamos encontrar esse diário, e rápido, disse João, a adrenalina novamente se agitando em suas veias. Com a determinação renovada, eles deixaram a biblioteca, mas antes que pudessem dar um passo, ouviram um barulho atrás de si, como se alguém estivesse os seguindo. Temos que ir. Agora! Diego gritou, um estalo de urgência em sua voz. Com os corações acelerados, os três se uniram, prontos para enfrentar não apenas o desconhecido que estava por vir, mas também as verdades que os esperavam. O que mais a mãe de João tinha escondido? A verdade estava prestes a ser revelada e o tempo estava se esgotando. Os passos apressados de João, Carlos e Diego ecoavam desesperadamente no corredor da biblioteca vazia. O ar se tornava cada vez mais pesado, não apenas pelo peso das revelações que cercavam João, mas também pela presença invisível que sentiam nas sombras. O medo pulsava em seus corações como um tambor incontrolável, e a sensação de serem observados aumentava a cada segundo. Calma! Precisamos pensar, sussurrou Carlos, tentando controlar a respiração ofegante. Onde está a saída? Ali! João apontou para uma porta que levava a uma área menos iluminada da biblioteca. A ideia de se esconder em um canto escuro parecia estranha, mas a única alternativa era encarar o que quer que estivesse seguindo. Hoje, a biblioteca, que normalmente seria um abrigo de conhecimento, se tornará um labirinto de incertezas. Eles correram em direção à porta e se espremeram através dela, prendendo a respiração por um momento, como se o ato de entrar fosse um pacto com o desconhecido. Era um espaço contíguo, com estantes mais sucintas. Os livros ali, um pouco mais novos, pareciam murmurar histórias inesperadas. Acho que não temos muito tempo, disse João, olhando ansiosamente para os amigos. Precisamos encontrar as pistas do diário da minha mãe antes que... Um movimento de luz no canto da sala os fez parar. Alguém estava ali, parado na escuridão. Analisando a figura imóvel, eles sentiram um arrepio percorrer a espinha. João, a voz era baixa e cautelosa. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era Ana, uma antiga amiga de sua mãe, que João lembrava vagamente das visitas de infância. Vocês não deveriam ter vindo aqui.
Ela carregava uma expressão de preocupação, as mãos tremendo levemente. Ana? O que você está fazendo aqui? João não sabia se deveria sentir alívio ou medo. Seu nome foi mencionado. A situação é perigosa, mais do que você imagina. Tem pessoas que não querem que você descubra a verdade sobre seu passado, explicou ela, puxando-os para mais perto de si, em um tom confesso. A carta. Você leu a carta? João assentiu, sentindo uma confusão crescente. Precisamos do diário. Onde ele está? É mais complicado do que parece, ela hesitou. O diário está escondido, e não posso te levar até ele. Mas posso te ajudar a entender o que está por vir. A urgência queimava dentro de João. Diga logo, precisamos saber. Ana respirou fundo. No seu último lar, o diário não está apenas guardado, ele foi protegido. Havia um motivo para sua mãe ter feito isso. Quando ela percebeu o perigo, tomou medidas, e nós não conseguimos protegê-la. Mas a verdade está lá, João, a verdade sobre a sua família e aquilo que eles escondem. João sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras dela eram balas que atingiam seu coração. Quem são eles, Ana? Por que estão atrás de mim? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eles têm um interesse muito maior em você do que você pode imaginar. Sua mãe estava determinada a te proteger, e você precisa descobrir como. Não confie em ninguém, nem mesmo nos que dizem querer ajudá-lo. A lembrança de sua mãe, as palavras escritas nas cartas, tudo começou a se misturar em sua mente, e a angústia envolvia mais do que apenas seus pensamentos. Ele poderia se tornar a próxima vítima, e se esse era o caso, ele precisava de um plano. Vamos descobrir a verdade. Não podemos deixar que isso se repita, disse com firmeza. Os outros concordaram, seu olhar determinado refletindo a necessidade de ação. Então, para descobrir a verdade, precisamos ir até a casa da sua mãe, disse Ana, a determinação ressoando na voz. Lá, você encontrará não apenas o diário, mas respostas para perguntas que nem sabia que tinha. Mas antes que pudessem dar um passo, um estalido alto vindo da biblioteca fez João pular. A porta se abriu, iluminando uma figura sombria que parecia ter surgido do nada. O corpo de João congelou. Aqueles olhos penetrantes o observavam com uma intensidade inacreditável. O que fazer agora? Lutar? Correr? A verdade estava mais próxima, mas o perigo também. João sentiu que o tempo se esgotava, e a escolha a ser feita não poderia ser adiada. Agora é tudo ou nada, murmurou João, tomando coragem para encarar o desconhecido. Estaria ele pronto para o que estava por vir? A tensão no ar era palpável, e João sentiu o coração acelerar enquanto o intruso se aproximava. A figura estava envolta em sombras, mas a intimidação que emanava era clara como o dia. Ele olhou para os amigos, que também apresentavam expressões de apreensão. Quem é você? João perguntou, sua voz mais firme do que se sentia. Em resposta, o homem ficou em silêncio, apenas observando. A tensão era como uma corda prestes a se romper, e João percebeu que precisava agir e rápido. Ana, percebendo o desespero, sussurrou, lembre-se do que conversamos, não se deixe levar pelo medo. Foi como se um clarão tivesse atravessado sua mente. Ele lembrou-se das palavras de sua mãe, a verdade muitas vezes se esconde nas entrelinhas. A visão da carta em seu bolso se destacou, e ele a agarrou com força. Se você está aqui por causa da minha mãe, se há algo que você quer, então venha e fale. A coragem de João brotou, como uma chama acesa em meio à escuridão. Finalmente, a figura avançou para a luz, revelando um rosto que João nunca esperaria ver. Era Vinícius, um amigo de infância de sua mãe, alguém que havia estado presente em momentos significativos da vida dela, mas que desaparecera de uma hora para outra. João, calma. Não sou seu inimigo, disse Vinícius com uma voz calma, mas firme. Eu sei que vocês estão procurando respostas, e eu vim ajudá-los. A incredulidade atravessou o grupo, e João franziu a testa. Por que deveríamos confiar em você? Por que não revelou isso antes?
Ele suspirou pesadamente, como se cada palavra fosse um fardo. Porque o caminho que você está trilhando é perigoso, e muitas coisas estão em jogo. Sua mãe tinha motivos para se proteger, e eu não pude intervir. Mas estou aqui agora porque a verdade precisa vir à tona. Diego, sempre cauteloso, questionou: o que você sabe que pode nos ajudar? Vinícius olhou ao redor, como se a invisibilidade da biblioteca pudesse esconder segredos. Eu conheço a origem dos problemas que sua mãe encontrou. E eles não terminaram com a morte dela. Há pessoas que ainda estão atrás de informações e que não hesitarão em fazer mal às pessoas que você ama. João sentiu o peso das palavras, como se uma nuvem escura estivesse prestes a se precipitar sobre eles. Precisamos do diário. Ele pode nos levar a algo que ajude a resolver essa história. E eu posso levá-los até ele, Vinícius respondeu, com um brilho resoluto nos olhos. Mas teremos que ser rápidos e cautelosos. Precisamos sair da biblioteca, pois essas paredes já estão escutando. A urgência era palpável, e João não teve tempo para pensar. Eles se moviam, cada um lidando com o próprio turbilhão de emoções, enquanto o medo e a esperança dançavam dentro deles. João sentia que a verdade estava prestes a se revelar, mas a cada passo, o perigo também crescia. Do lado de fora, a cidade estava coberta por uma escuridão quase opressiva. As ruas que antes eram reconfortantes agora pareciam labirintos cheios de incertezas. Vinícius liderou o caminho, gesticulando para que seguissem em silêncio. Para onde vamos? Carlos perguntou, mantendo um olhar atento nos arredores. Para a antiga casa da sua mãe, Vinícius disse, olhando para João. É lá que você encontrará o que procura, mas precisamos nos apressar. Eles podem nos seguir. A adrenalina começava a fluir, e o grupo se moveu rapidamente, como se estivessem sendo guiados por um instinto mais forte do que eles mesmos. No caminho, João pensava na carta. O que mais sua mãe sabia? E qual seria o conteúdo do diário que tanto a aterrorizava? Sua mente estava repleta de imagens dela, seus sorrisos, seu jeito de abraçá-lo quando criança. Ele não podia permitir que o medo dissolvesse as lembranças quentes. Finalmente, chegaram à casa que um dia foi cheia de risos e amor. Agora, no entanto, estava envolta em um silêncio opressivo e feridas abertas. A porta rangeu suavemente quando Vinícius a empurrou, como um convite a relatar a história que ainda estava por contar. Entrando, o cheiro de mofo misturado às lembranças se fez presente. João se lembrou de cada canto, cada cômodo, como se eles próprios estivessem clamando por justiça. É aqui, disse Vinícius, e João sabia que a hora de descobrir a verdade estava se aproximando. Eles se dirigiram ao escritório da mãe, onde muitos dos segredos estavam escondidos. A luz da lua entrava pela janela quebrada, dando uma aura de mistério ao ambiente. Cada passo em direção ao local trazia um misto de ansiedade e esperança. Vamos encontrar o diário, João disse, a determinação claramente estampada no rosto. Ao procurarem pelas prateleiras e gavetas, o silêncio era quase ensurdecedor. O coração de João batia forte, como se estivesse esperando que algo grandioso e impactante estivesse prestes a ser revelado. Até que, em um canto esquecido, entre papéis antigos, ele avistou um caderno empoeirado. O diário. É isso! Gritou, estendendo a mão para pegá-lo. Ele abriu com cuidado e encontrou as páginas repletas da caligrafia delicada de sua mãe. Aquelas palavras eram uma mensagem cheia de amor, medos e esperanças. João percorreu os escritos, deixando-se levar pela escrita calorosa que o guiava por cada trecho. A cada frase, as peças do quebra-cabeça começaram a se unir. Ele lia sobre algo muito maior, uma rede de informações e pessoas que sua mãe tentava desvendar, e que, com um aperto no coração, ele percebeu, estava ligada ao passado de Diego e Vinícius. A verdade começava a ganhar forma, e em meio a lágrimas, ele compreendeu finalmente o legado que sua mãe deixou, a coragem de enfrentar a escuridão, a sabedoria de seguir em frente e a força do amor que unia a família, mesmo nas adversidades. Agora temos um mapa, disse João, erguer a cabeça com determinação. Vamos acabar com isso. E descobrir não só o que aconteceu na vida da minha mãe, mas também proteger aqueles que amamos.
Com um caminho ainda cheio de desafios pela frente, mas com coragem renovada, ele olhou para os outros. Juntos, estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade e buscar a verdade, não apenas sobre o que perdeu, mas pelo que ainda poderia ganhar. Lutariam para quebrar as correntes da dor e se erguer em busca de um futuro onde não havia mais sombras, apenas luz. A história de João nos ensina que, mesmo nas dificuldades mais obscuras, a verdade sempre será um farol de esperança, guiando-nos por caminhos de amor e descoberta. Agora, se você se emocionou com essa transformação, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar mensagens de esperança. Comente seus sentimentos sobre esse final, e não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos iluminar o caminho da verdade.